Meus queridos irmãos, com alegria, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Se assente por gentileza e localize na sua Bíblia o Salmo de número 80, a partir do verso de número 8. Nós vamos ler até o verso de número 19. Salmo de número 80, o verso de número 8 até o de número 19. Eu quero, enquanto você localiza, externar minha alegria, minha gratidão a Deus em poder estar aqui com vocês nesses 2 dias. Iniciamos ontem. Eu quero louvar a Deus com muita gratidão. Eu disse ontem que Agostinho nos faz pensar que a gratidão é a memória do coração. Ele ainda diz que a gratidão ela nasce quando a alma percebe que recebeu algo que nunca pôde exigir. Então eu quero agradecer a Deus, na pessoa do pastor Jovair, sua esposa, todo o ministério, por nos receber tão bem aqui nessa cidade, nessa igreja tão amável, acolhedora. Quero parabenizá-los por esses dias intensos. Hoje é o 9º dia, pastor? 9º dia, e vocês estão aqui, irredutíveis, né? Na presença de Deus. Não tem ninguém aí para se alegrar comigo, né? Eu estou elogiando vocês, né? Pela dedicação. Uma alegria imensa rever o pastor Wellington. Deus abençoe, viu, pastor Wellington? Pastor ali na cidade de Itaquiraí, sua família. Gratidão a Deus pela vida do meu amigo pastor Aida, Pamela, suas filhas. É muito bom reencontrar amigos. Hoje encerramos a nossa participação aqui, mas amanhã estarei com vocês aqui também, servindo a Deus, para ouvir um grande amigo, um grande pastor, que estará pregando a palavra de Deus. Nós estamos em Jardim e já deixei o convite aberto para aqueles que desejarem descansar. Temos bons lugares ali para se conhecer. E o dia que você desejar passar lá, a porta dos bons hotéis estão abertas para você, tá? Você achou que eu ia dizer que era minha casa, né? Mas brincadeiras à parte, a nossa casa também está de portas abertas para recebê-los. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Digam amém. Muito bem, antes de ler o texto, eu pedi autorização ao pastor para falar do nosso material. Eu produzo livros já há alguns anos, desde 2012. E no ano passado, por conta da cirurgia que a minha esposa iria fazer, eu produzi uma série chamada Teopedagogia, que são conceitos teológicos aplicados a práticas pedagógicas. São 10 volumes e todos eles estão em e-books, são PDFs. Então os 10 volumes eu estou vendendo a R$50. Sai R$5, menos que uma coxinha com tubaína. Então se você adquirir os 10 volumes, você, redobra a sua atenção, você vai me ajudar a retornar para casa. Eu disse ao pastor, meu carro deu um problema, está na mecânica do irmão, Aida, me ajuda? Do irmão Tony, deu um problema de vazamento de água e eu preciso retirá-lo amanhã. E os irmãos orem por nós e comprem nosso material para que tudo dê certo e eu possa voltar para casa. A não ser que vocês queiram que nós ficamos aqui, né? Se você não comprar, eu vou entender que você quer que a gente fique aqui, né? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Vamos ao texto bíblico para nós meditarmos nesta noite. Salmo de número 80, verso de número 8 a partir, diz assim: Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Repita comigo, a plantaste. Muito bem. Vou pedir que você redobre bastante atenção nos textos que vamos ler e perceba como esses textos falam.
preparaste-lhe lugar, e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, 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 eu gosto disso, volta-te. Nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome. Versículo 19: Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e nós, todos nós, seremos salvos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, esta passagem bíblica, ela é um reflexo da famosa nação de Israel e os seus caminhos percorridos durante a sua existência. Israel viveu toda a sua existência basicamente em um quadrante, mais ou menos assim. Israel pecava, Deus os punia, os entregando nas mãos de outras nações inimigas. Israel se arrependia, Deus vinha e o salvava. Essa é basicamente o quadrante, Rogerinho. Que vozeirão, hein, Rogerinho? Queria ter um pouco desse vozeirão. Israel peca, Deus pune, Israel se arrepende, Deus salva. Esse é o cenário que você vai encontrar Israel nas páginas do Antigo Testamento, e isso muito é bem descrito no livro de Juízes. Todas as vezes que Deus permitia que Israel fosse punido, ao mesmo tempo Deus criava expectativas que eles se arrependessem para que Deus intervisse a favor de cada um deles. O desejo de Deus nunca foi que Israel saísse da sua presença. O desejo de Deus é que Israel vivesse todas as promessas na sua totalidade. Deus sempre se preocupou com isso. Deus nunca quis que Israel vivesse uma vida abaixo da mediocridade. Nunca. O escritor Charles Swindoll escreveu um livro célebre chamado Vivendo Acima da Mediocridade. E esse escritor, que é um dos mais teologicamente profundos que conheço, ele disse que a mediocridade é um estado de apatia e conformismo com o simples, com o necessário, que impede-nos de atingir o nosso potencial máximo dado por Deus.
Charles Swindoll ainda diz que a mediocridade que tem tocado muitos corações e influenciado muitas vidas, ele a compara a uma vala de uma grande rotina. Ele compara um homem e uma mulher medíocre a dirigir em um sulco profundo, ou seja, onde as suas paredes da terra marrom confinam a visão e a cada dia é apenas mais uma pá cheia da mesmice. É uma existência sem distinção ou superioridade marcada pela média. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus sempre abençoou o seu povo na expectativa de uma resposta do seu povo. Veja que culto, como nós estamos participando aqui hoje, é a expressão desse relacionamento de Deus com o ser humano. E o que é culto, pastor? Culto é relacionamento. Lembra quando Deus visitava o Éden, Adão, no entardecer e se relacionava com ele? Isso é culto, relacionamento entre criatura e Criador. Isso é culto, relacionamos. Falamos com Deus, Deus fala conosco. Mas culto também, segundo Joey Packer, cultos são expectativas. Quer ver um exemplo? Quantos saíram de casa no início desse ano, antes de começar o semeando, e na sua casa você fez uma oração dizendo: Senhor, que neste semeando o Senhor fale poderosamente comigo? Quem fez isso? Levante a sua mão. Isso nada mais é, pastor, que expectativa que criamos acerca de Deus. E é bom ter expectativas sobre Deus, porque Deus é especialista em suprir as nossas expectativas. Nós chegamos aqui com o coração aquecido, desejosos de sentir a presença de Deus, de louvar a Deus, de Deus responder às nossas orações. E é necessário ter expectativas. Mas, pastor Wellington, se culto é relacionamento, e eu tenho expectativas sobre Deus, Deus também tem suas expectativas a nosso respeito. E aqui entra um grande problema, que nós passamos a ser exigentes acerca de Deus. Queremos que Ele responda, que Ele faça a sua parte. Mas nós, às vezes, pouco nos preocupamos em vir para a casa de Deus e suprir as expectativas que Deus tem a nosso respeito. Mas eu quero crer que tem alguém comigo nesta noite, que veio nesta noite para deixar tudo na presença de Deus. O seu glória a Deus, o seu aleluia, ele não acaba. À medida que você glorifica a Deus, ele repõe para você novamente. Oh, glória a Deus, quantos vieram nesta noite para adorá-lo na beleza da sua santidade. Então Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus ama abençoar o seu povo. E Deus ama abençoar o seu povo pelo menos por algumas razões. Primeira, porque Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer. Você sabia que Deus tem prazer em abençoar você? Deus se sente bem em abençoar você. Segundo, Deus te abençoa porque através da bênção que Ele faz na sua vida, através de tudo aquilo que Ele realiza na sua vida, o nome dEle se torna conhecido. Lembra que Ele abençoava Israel, a nação, e as demais nações ouviam acerca dEle? Então Deus tem prazer em abençoar também para que Ele se torne conhecido. E terceiro, Deus ama te abençoar, porque quando Ele te abençoa, você faz por Ele a única coisa que Ele não pode fazer por si mesmo. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer por si mesmo. Sabe o que é? É se auto-adorar. Então, Ele tem prazer em te abençoar, porque Ele entende que se Ele abençoar você, o seu coração será dominado por uma grande gratidão. E você não terá outra saída, a não ser transferir para Ele toda a honra, toda a glória
e toda adoração. Tem algum abençoado aqui nessa noite? Oh, glória a Deus. Tem algum abençoado que pode adorar a Ele nessa noite? Glória a Deus, você é alvo da bênção de Deus. Quando Deus abençoa o seu povo, por prazer e por desejo, Ele tem expectativas de que haja um retorno do seu povo. Lembra da bênção condicionada descrita em Deuteronômio 28? Há um relato de inúmeras bênçãos ali que Deus diz ao seu povo que se eles fizessem uma condicional de ações, atitudes pautadas na obediência, que se eles fizessem, Deus então os abençoaria por conta desses fatores. Então Deus acredita. Deus não é como um de nós, que às vezes acredita em outrem apenas com um percentual. Não, Deus quando acredita em alguém, Ele acredita. Deus quando compartilha projetos, Ele compartilha num todo. Então Deus tem muito coração quando Ele espera algo de alguém, e Deus fez isso com Israel. E a narrativa desse texto, ela basicamente vai mostrar como Deus abre o coração e se entrega nesse relacionamento com Israel. E a narrativa vai nos mostrar Deus aqui como uma figura de um viticultor e o seu povo na representação de uma vinha. E aqui descortina sobre nós o tamanho desse amor que Ele tem pelo seu povo e o que Ele fez por esse povo. Veja que o verso de número 8, o texto diz: trouxeste uma vinha do Egito. A primeira coisa, ou a primeira benevolência que o texto vai nos mostrar de Deus para o seu povo é a benevolência da libertação. Veja que essa nação está no Egito, essa vinha está lá. E qual era o papel de Israel no Egito? O que eles faziam lá? Eles eram escravos. Então o texto está nos mostrando que Deus foi lá no Egito e arrancou essa vinha de lá. Glória a Deus. Que não foram eles que saíram pelas suas próprias forças. Até porque o exército deles era muito frágil, a nação era fraca, não tinha material bélico. Você acha que Israel conseguiria sair do Egito, da opressão do Egito, por suas próprias forças? Jamais. Veja comigo o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 32. Acompanhe comigo por gentileza, se puder colocar na tela. Capítulo 4, versículo de número 32. Deus, todas as vezes que nós estamos cocheando em dois pensamentos, Deus usa ou aperta um gatilho, que é o gatilho da nossa memória. Deus ama acessar a nossa memória para nos lembrar de tudo aquilo que Ele já fez. Alguém diz aí fora, um ditado popular, que algumas pessoas têm memória curta, mas Deus não gosta disso, porque Deus, todas as obras que Ele faz, Ele deseja que fiquem gravadas na memória do seu coração, para você lembrar de tudo aquilo que Ele já fez. E isso possui virtudes extraordinárias. Todas as vezes que você acessa a memória, passando por um vale de dificuldades, é Deus dizendo para você: olha pelo retrovisor da sua vida, e lembre-se que lá atrás você viveu um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, e eu fui com você lá atrás. E o que Deus diz quando acessa a nossa memória: se eu fiz lá atrás, eu tenho poder para fazer hoje novamente. Glória a Deus. Deus trabalha no nosso presente para corrigir e acessar o nosso passado, para preparar o nosso futuro brilhante de glória, para a glória e louvor do seu nome. Então veja o que Deuteronômio, Deus está dizendo para o seu povo acerca disso. Olha só que esse texto nos causa arrepios. Porque pergunta agora os tempos passados. Deus está dizendo: vá nos corredores da história e pergunte para todas as gerações anteriores, que te procederam desde o dia em que te criou o homem sobre a terra,
Desde uma extremidade do céu até a outra se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. É Deus dizendo para o povo: acessa os corredores da história. Se tivesse inteligência artificial naqueles dias, Deus ia dizer: acessa aí o Google, a inteligência artificial aí, veja se aconteceu algo tão grande como eu já fiz na vida de vocês. E aí ele vai mais profundo, pastor Aida, no versículo 33, que ele diz: ou se algum povo, aleluias, ouviu a voz de algum Deus, falando no meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Ele está dizendo: olha, nenhum povo tem um Deus como vocês têm. Vocês são um povo exclusivos de um Deus exclusivo. No início da minha fé, pastor Jovair, ouvi uma mensagem do pastor Gesiel Gomes, que no tema desta mensagem ele dizia sobre 3 coisas que Deus nunca viu. Ora, se os olhos de Deus, obreiro, contemplam todas as coisas da terra, como existem 3 coisas que Deus nunca viu? Ele disse: a primeira coisa que Deus nunca viu é um Deus maior do que Ele. De fato não existe Deus maior do que o nosso Deus. A segunda coisa que Deus nunca viu é um problema, uma enfermidade que Ele não tenha poder de resolver. E a terceira coisa que Deus nunca viu é um coração de um pecador contrito e quebrantado, que Ele não tenha poder de salvar. Aleluia! Nesta noite nós temos convicções de que não há um Deus maior do que o nosso Deus. Você tem convicções de que não há Deus maior do que o nosso Deus? A segunda coisa: não há problema que o nosso Deus não seja capaz de resolver, e nesta noite Ele pode dar um basta no seu sofrimento. E a terceira coisa: não existe pecador, por maior que seja o nível de atrocidade, que Deus não tenha poder para salvar. Se você crê, Ele salva a sua família, Ele salva seu filho, Ele salva a sua casa, porque há poder no nome dEle. Aleluia. E Deus continua no versículo de número 34, por gentileza. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo. Olha só, Deus dando relatos do Êxodo. Pastor Jeová, Deus está dando para eles prova de como fez para tirá-los de lá, dando detalhes. Tomou para si um povo do meio de outro povo. Mas como Ele fez isso? Olha lá o texto: com provas, com sinais, oh glória a Deus, com maravilhas, com peleja e com mão forte, com braço estendido e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A beleza do texto continua no versículo de número 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Deus estava dizendo para Israel: olha, eu fui lá no Egito e arranquei a vinha de lá. Faraó não queria libertá-los de lá. Ele tentou de todas as maneiras prendê-los lá, mas eu entrei lá com mãos fortes para te arrancar de lá. Eu estou pregando aqui para pessoas nesta noite, que você jamais, pelas suas próprias forças, conseguiria sair do Egito que você vivia, das drogas, da prostituição, da vida promíscua, da noite obscura. Você jamais conseguiria sair de lá. Mas nas palavras do salmista, no Salmo de número 40, ele disse: tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Não foi ele que saiu, foi Deus que se dirigiu em direção a você e te arrancou de lá, de onde você estava, colocou os seus pés sobre uma rocha e ainda colocou um novo cântico na sua boca.
Aleluia. Então a primeira coisa é a benevolência da libertação. Deus resgatou essa videira do Egito. E Ele transportou ela por toda aquela viagem até chegar na terra prometida. Agora Deus transporta, ou Deus age na benevolência da libertação com propósitos. Lembra de quantos saíram do Egito e entraram na terra prometida daquela geração? Quantos? Quem lembra? Foram 2. Daquela geração foram 2. E isso aqui é interessante, porque qual era o propósito de Deus? Libertá-los e plantar em uma boa terra, que é a terra de Canaã. Esse é o propósito. Não é Deus que insere o propósito em você. Deus insere você num propósito. Vou repetir isso aqui. Deus não insere o propósito em você. Deus insere você dentro de um propósito. Pastor, mas e se eu não quiser viver o propósito? Se eu não aceitar, o que acontece? Você morre no caminho e o propósito vai. Escuta isso aqui. Pastor, mas eu me acho demais. Se eu não fizer, ninguém faz. Engano seu. Se você não aceitar o propósito, sabe o que vai acontecer? Você fica pelo caminho e Deus leva o propósito, porque o propósito vai acontecer. E aqueles que estiverem conectados a Ele, chegarão no propósito que Deus quer. Claro isso. Então veja que Deus leva-os pelo deserto até chegarem lá na terra de Canaã. Deus faz todo o processo. Então a primeira benevolência que nós encontramos nesse texto é a benevolência da libertação. Deus libertou-os, Deus arrancou-os do Egito com mãos poderosas, e isso descortina sobre a nossa vida. Nós só fomos plantados aqui porque Deus nos libertou de onde nós estávamos. Às vezes, a gente é meio metido a besta, tem em alguns momentos da nossa vida, a gente quer ser um pouco vaidoso, um pouco sem noção, e aí Deus nos faz lembrar de onde Ele nos arrancou, de onde Ele nos tirou. É só você buscar na sua memória de onde Deus te tirou. Você lembra? Você aqui nessa noite não tinha nem roupa para vestir, não tinha nem uma casa para morar, carro para andar muito menos, um bom nome, nem se pensar, família então nenhuma jovem olhava para você. Mas aí quando Ele te arrancou de lá, sabe o que aconteceu? Ele te deu um banho da graça, te lavou no sangue carmesim, você ficou até mais bonito, até mais bonita, arrumou família, arrumou profissão, emprego. Sabe quem te fez tudo isso? Tiago responde: tudo que nós temos vem do alto, aleluia, vem do alto, vem do alto, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Gentilmente levante uma das suas mãos. Tudo que você é, tudo que você tem, aonde você chegou e aonde você vai chegar, vem da mão poderosa de Deus. Carinhosamente diga para quem está ao seu lado: não se envaidece não. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra? Então, segura a onda aí. Aleluia. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma bicicleta que meu pai montou para mim, pastor Wellington. E ela era quadro de uma cor, garfo de outra cor. E eram as monarcona. Lembra daquele freio de ferro? E eu era magrinho, eu era bem magrinho. E aqueles freios de ferro duros, você chegava até a tremer quando freava. Eu cheguei na igreja com 19 anos de idade. No dia 26 desse mês fará 23 anos que eu estou servindo ao Senhor. E esses dias fui na ceia na minha igreja, que eu aceitei a Jesus, pastor Giovanni. E eu me lembro que quando aceitei a Jesus, o corredor da igreja você tinha que entrar assim, ó, de tanta bicicleta que tinha. Carro você contava quanto tinha na frente. E esses dias eu fui lá, eu queria ir no banheiro, e eu parei no corredor, de repente abri os meus olhos e eu vi o corredor. Tinha uma bicicleta, irmão. Aí eu voltei na rua e olhei aquela fila imensa de carros. Sabe o que acontece?
Deus abençoou a sua vida, mas você não pode se esquecer da onde Ele te arrancou. Você não pode se esquecer da onde Ele te tirou. Ele foi lá com mãos poderosas e arrancou essa vinha de lá, para plantar em um lugar excelente para a glória do nome dEle. Em segundo lugar, nós temos a benevolência da provisão. Deus arranca, mas Ele não deixa, Ele também tem provisão. O verso de número 8 ainda, o texto diz que Ele lançou fora as nações e a plantaste. Por que o texto não diz que Ele não chegou, Salmo 80, verso 8, por que Ele não chegou com a vinha? Trouxe a vinha do Egito, e por que Ele não chegou e já plantou? Veja que antes dele plantar, Ele fez algo, tem um cuidado dele aí. Ele lançou fora os gentios. Quem eram esses gentios, essas nações que estavam lá na terra? Nós temos a descrição em Deuteronômio, capítulo de número 7. Eram 7 nações que viviam lá. E por que Deus não plantou-os lá no meio dessas nações? É porque se Deus plantasse eles lá, eles iriam ter problemas. Eles iriam ser sucumbidos, influenciados. Quem estavam lá? Os cananeus, amorreus, heteus, perezeus, heveus, jebuseus, girgazeus, tudo que é Zeus estava lá. E cada nome desse tem um significado de mal que eles poderiam fazer à nação. Por exemplo, os cananeus, eles eram corruptos ao extremo. Os amorreus eram orgulhosos e arrogantes. Os heteus eram um povo regido pelo medo. Os perezeus, eles viviam uma vida baseada no anarquismo. Os heveus, aqueles que estavam com alianças erradas. Os jebuseus, aqueles que possuíam uma resistência a Deus. E os girgazeus, eles eram diretamente ligados ao passado. Mas olha o que o texto diz: Deus foi lá antes de plantar. Aleluia. Aleluia. E tirou um a um. Limpou. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Muita coisa. Tem coisa que Deus fez, está fazendo na sua vida que você não entende. Você já percebeu que de repente Deus tira uma pessoa da sua vida e você não entende? Deus tira, leva para longe, Deus pega outra e traz para perto. Deus muda o seu ciclo de amizades, Deus muda os seus relacionamentos e você não entende. Sabe o que é isso? É Deus limpando as pessoas ao seu redor, para você não ser sucumbido e para lá na frente você florescer, para você frutificar para Deus. Eu preciso ser profeta na sua vida nesta noite. Não queira trazer para perto quem Deus já levou para longe. Não queira trazer para perto de você quem Deus já te livrou. Deus está abrindo caminho, abrindo novas rotas, apontando novos caminhos. Deus já removeu obstáculos, Deus abriu novas portas, estabeleceu fundamentos para que você prospere, para que você frutifique para a glória do nome do Senhor. É isso. E aí a gente quer trazer, não é verdade? Deus às vezes estabelece, remove obstáculos, abre algumas portas, fecha outras, estabelece fundamentos, e a gente não entende, mas é Deus limpando. É Deus limpando cananeus, amorreus, heteus, perezeus, heveus, jebuseus, girgas. É Deus limpando tudo. E eu sinto a presença de Deus e eu preciso liberar esta palavra sobre a sua vida. Nesse ano de 2026, receba esta palavra. Há uma mão levantada nesta noite. Deus vai tirar de perto de você pessoas que podem te atrapalhar, mas também vai trazer pessoas que colocarão o ombro debaixo da sua carga para ajudar você a viver o teu propósito. Aleluia! Aleluia! Deus limpa a terra, Deus planta, aleluia, Deus planta. Você tem noção disso? Que é Deus plantando essa vinha? Que é Deus plantando você?
Por esta razão você não pode ficar dizendo: eu acho que eu estou no lugar errado, eu acho que o meu lugar não é aqui. Você está querendo dizer que Deus errou então? Quem tem a razão então é você, não Deus mais? Foi aqui na Assembleia de Deus Belém que Deus te plantou. E é aqui que você vai frutificar. Oh, glória a Deus. É aqui que você vai frutificar. Pastor, eu nunca frutifiquei. Prepare-se que para esse ano você vai frutificar muito para a glória de Deus. Terceiro, Deus promoveu eles. Olha só, Israel era ninguém. Deus foi lá, tirou eles como escravo, trouxe, protegeu, limpou a terra, plantou eles. Agora Deus sabe o que Deus vai fazer? Deus vai promover. Veja nos versos 9 e 10. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Olha o versículo 10. Os montes, não é um monte, são montes, foram cobertos por sua sombra. Olha os detalhes da Bíblia. Por que o texto não fala primeiro das sombras antes das raízes? Por que não fala primeiro do crescimento para cima antes do crescimento para baixo? Porque Deus não está preocupado inicialmente o quanto você vai crescer para cima. Volte ao verso de número 9. Fizeste com que ela deitasse raízes. 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 Você já percebeu que a nossa geração enfrenta um problema de superficialidade? Nós não construímos mais raízes sólidas, profundas. Porque o que é responsável pelo crescimento depois é a profundidade dessas raízes. Nós não estamos querendo mais respeitar etapas. Nós não estamos querendo mais respeitar, principalmente no ministério, as etapas. Jacó, quando sonhou, ele sonhou com uma escada, degrau por degrau, não foi com elevador. É um passo de cada vez. A beleza, a profundidade e revelações em cada passo que você dá na sua vida. Tenha calma, mantenha-se com calma, é um passo de cada vez. E nesses passos que você está dando, Deus está em cada um deles te ensinando para que você aprofunde raízes, para que você tenha estrutura, para que você tenha cada vez mais uma base bem sólida. Jesus, falando sobre isso, ele fala do homem prudente e do homem imprudente. Ele fala que ambos ouviram a palavra de Deus, e o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, uma estrutura sólida, mas o imprudente edificou a sua casa sobre areia. Vieram ventos, vieram tempestades, sopraram contra ela, mas foi grande o dano que lhe fez. Mas a casa construída sobre a rocha, vieram ventos, vieram tempestades, vieram vendavais, e ela se manteve estável, porque estava com sua base bem construída. E eu preciso dizer para você nesta noite: respeite as etapas da sua vida, aprofunde raízes, porque quanto mais profunda ela tiver, os ventos vão bater, as tempestades vão chegar, mas as suas raízes te darão condições de permanecer de pé. Agora escute. Já vou partir para o final. Agora escute. Veja ainda no verso de número 9, que ela encheu a terra, que ela ganhou projeção. Deus deu projeção e promoção para essa videira. Olha o verso 10. Os montes foram cobertos da sua sombra. Essa videira, ela cresceu tanto para cima, mas ela cresceu tanto, que ela fazia sombra para os montes. Olha que extraordinário isso. Olha o que o texto diz ainda na sequência: os seus ramos se fizeram como os cedros de Deus. Uma referência dos cedros que eram gigantescos.
Então Deus está dizendo: olha, eu plantei, cuidei e resolvi promover vocês de tal forma que todos que olhavam para você se espantavam com aquilo que eu fiz. Oh, glória a Deus. Tem alguém me entendendo nesta noite? Você só está onde você está, você só é visto, você só é respeitado, você só é convidado, você só é amado, você só é visto. Sabe por quê? Não é porque você é bonzinho, não. Não é porque você tem características ou preparações melhores, não. Sabe por quê? É porque foi Deus que promoveu o seu nome. Foi Deus que promoveu o seu nome no meio da sua família. Foi Deus que promoveu o seu nome no meio da sociedade, do seu trabalho. Foi Deus que honrou você no ministério. Não é você, não somos nós, mas é Deus quem nos promoveu. E quem nos olha de fora enxerga e vê como Ele cresceu. E aí você pode dizer, sabe o quê? Não foi eu, não. É Ele na minha vida. Não é eu, é Deus na minha vida. Você reconhece que tudo que foi feito na sua vida foi Deus? Você reconhece? Você reconhece? Dá um brado de glória nesta noite. Dá um brado de glória. Foi Deus que honrou você. Foi Deus, é Deus. É Deus que honrou você. Um dia, pastor Jovair, eu estava no estado de São Paulo e fui pregar num evento. E aí o motorista da igreja foi me buscar no hotel. Eu era bem garoto ainda. E entrei pela porta da igreja, uma igreja grande como essa. A igreja estava super lotada. E eu entrei, só tinha a cadeira do lado do pastor. E o obreiro me levou. Quando eu vi aquela cadeira, uma vaidade tomando conta do meu coração. Eu disse assim: olha, estão me esperando e tem uma cadeira do lado do pastor para me sentar. Na mesma hora o Espírito de Deus soprou o meu coração e disse: não é isso não. Você só vai sentar lá porque foi eu que fiz todas as coisas na sua vida. E se você não tirar isso do seu coração, eu não te uso nessa noite. Eu caí num pranto, o pastor não entendeu nada, porque a gente chega no culto, dobra o joelho e ora, e eu cheguei aos prantos no culto, porque fui repreendido pelo Senhor na porta do culto. A partir de então eu entendo, nas palavras de João Batista, que ele cresça. Oh, glória a Deus. Que ele cresça. Que ele cresça. Que você diminua, que eu diminua, que nós diminuamos. Aqui nesta noite não tem estrela. A única estrela que brilha aqui é a estrela de Davi, é a estrela da manhã. Aqui não tem melhor. Ninguém é melhor do que ninguém, porque aos pés do Calvário o terreno é igual. O sangue que te comprou é o mesmo sangue que me comprou. E eu gosto disso, pastor Wellington. Sabe como nós nos cumprimentamos? Pega na minha mão aqui. Quando eu te encontro, eu digo: a paz do Senhor meu. A paz do Senhor meu irmão. O que é irmão? O que faz você ser considerado irmão do seu irmão de sangue? A gente diz assim: esse aí é meu irmão, é sangue que corre na minha veia, corre na veia dele. Sabe o que te faz igreja? É que o mesmo sangue que te comprou, comprou homens ricos, homens pobres, homens negros, homens brancos, índios. O mesmo sangue vertido na cruz do Calvário é que nos comprou. A barreira de separação caiu e Deus fez para si um povo só, zeloso e de boas obras. É o povo cantado na harpa cristã, aqueles que são um dos tais. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Aonde está esse povo nesta noite que pode erguer as mãos, comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro? Aleluia! Aleluia! Por gentileza, levante uma das suas mãos, feche os seus olhos. Aumenta o som desse teclado, meu filho, em nome de Jesus. Enquanto você ministra esse louvor, Deus toca você nesta noite. Deus visita a sua alma nesta noite. Desemboca o teu vaso, fala em línguas estranhas. Enche esse ambiente de glória. Oh, aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Glória. Deixa eu andar que o tempo está indo embora. Foi Deus quem promoveu você. Deus quem nos promoveu.
Você só dirige a congregação que você está lá porque foi Deus. Você só prega com graça e unção porque foi Deus. Você só lidera departamento porque é Deus. Glória a Deus. Que a gente não perca essa essência de que tudo na nossa vida é Deus. Aleluias. Só que aqui a narrativa nos mostra de tudo aquilo que Deus fez pelo povo. Então, recapitulando, Deus arrancou-os da escravidão, cuidou, preparou o terreno, plantou, fez crescer, promoveu. Agora, o povo tinha que dar uma resposta, pastor Wesley, pastor Giovanni. O povo tinha que dar uma resposta, não tinha? Como é o seu nome? Bruno. O povo tinha que dar uma resposta. E é aqui que às vezes nós falhamos. Deus faz a parte dele. Lembra quando Deus chamou Moisés? Moisés chama o povo. E Deus fala com eles: olha, os estatutos estão aí. Moisés apresenta as tábuas da lei. E em uma única só voz, Moisés pergunta: vocês estão dispostos a obedecer a lei do Senhor? O que eles fizeram? Todos responderam: sim, nós vamos obedecer. Mas dias depois eles estavam fazendo, sabe o quê? Um bezerro de ouro para adorar. O nosso problema é que no ápice da nossa emoção, nós dizemos para Deus: conta comigo. O ano quando começa, nós oramos até: Senhor, esse ano vai ser diferente. Esse ano não vou perder uma escola dominical. Esse ano não vou perder um culto de ensino. Eu vou estar, Deus conta comigo, é nós, estamos fechados, estamos juntos. Chegou fevereiro, acabou o gás. Aí Deus está olhando com expectativas para você, e você já não está mais cumprindo o que prometeu. Que você tenha intensidade para começar 2026, mas que em dezembro você olhe para trás e talvez diga: foi difícil, mas Deus me ajudou a chegar até aqui. O povo responde. Vamos ver como esse povo responde, rapidamente. Veja no versículo de número 12. Por que quebraste então os seus valados? Em outras traduções está escrito: por que quebrastes as suas cercas? Essa vinha tinha uma proteção. Este salmo de número 80, ele está associado a Isaías no capítulo de número 5. Depois, se você quiser ler, leia. Lá em Isaías, Deus cercou uma proteção para essa vinha. E essa proteção que Deus coloca, eles não poderiam remover, pois, uma vez removendo, seria ela vulnerável. Então veja aqui, Deus, que há uma pergunta: por que quebrastes então os seus valados, as suas cercas? Por que vocês permitiram que a proteção dessa vinha fosse quebrada? Deus faz essa pergunta: por que vocês permitiram, derrubaram? E olha o que diz a sequência do texto: de modo que todos os que passam por ela a vindimam. O que significa isso? Imagina só, uma vinha, numa propriedade, e do lado dessa vinha uma terra. Vou contar um exemplo aqui sem microfone, para não escandalizar. Sabe quando você passa nas estradas vicinais e encontra uma plantação de milho? Por que você riu? Hã? Por que tu riu? Os viajantes passavam, quando havia-se uma cerca de proteção, dificilmente eles se aproximavam, porque a cerca representa que aquela vinha possui um dono, um proprietário, ela é exclusiva de alguém. Mas uma vinha sem cerca, ela representa o quê? Que ela não tem dono. E o texto nos diz que eles que passavam, olha só a expressão, todos que passam por ela a vindimam. Sabe o que é isso, pastor evangelista Rogério? A vinha está lá sem cerca, a família de viajantes que vinha passando, via fruto, sabe o que fazia? Ia lá e pegava.
ia lá e pegava. Essa família ia embora, vinha outro grupo de viajantes. Olhava, vinha, pegava novamente. Mais viajantes, todos que passavam, pegavam dessa vinha. Ela não tinha proteção. Veja que o texto ainda no verso seguinte, por favor. Por que quebraste então os teus valados, de modo que todos os que passam por ela vindimam? O próximo. Olha só, a situação vai piorar. Porque começa com os viajantes vindimando, só pegando a fruta. Mas agora o javali da selva a devasta. O que é devastar? Na nossa região lá, pastor Jovair, tem muito javali. Tem os caçadores lá, autorizados pelo exército, porque eles detonam as lavouras. Eu não sei se aqui tem também. É cada javali gigantesco. O texto diz que o javali da selva devasta, porque pisoteia tudo, deforma, tira a forma, tira a essência. E as feras do campo a devoram. Então perceba, o javali vem, pisoteia tudo, e o que sobra as feras vinham e devoravam. Essa era a vinha que Deus plantou com todo cuidado, mas por descuido deles da proteção, tudo isso aconteceu. Eles se tornaram vulneráveis, eles se tornaram frágeis, eles não conseguiam vencer ninguém. Deus estava dizendo à nação: vocês escolheram ser vulneráveis, vocês escolheram deixar todo mundo que passe bagunce com a vida de vocês. A vida de vocês não tem proteção, está uma bagunça. Eu sou impelido pelo Espírito de Deus a ministrar sobre o coração de alguém nesta noite. A sua vida só está assim porque você permitiu, porque você deixou, porque você tirou de si a proteção de Deus. E hoje os seus passos estão devastados. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida, não. Não é isso que Deus tem para a sua vida, não. Deus nesta noite tem poder de restaurar a sua vinha, restaurar a sua casa, restaurar a sua família, restaurar o seu ministério. Deus tem poder para isso nessa noite. Veja que eles não produzem nada. Eles estão completamente derrotados. Eles não produziam mais. Agora, como é que nós reagimos quando a nossa vinha não produz? Ok, e quando a vinha do nosso próximo não produz, como nós nos comportamos? Eu me lembro no livro de Juízes, quando Baraque e Sansão Baraque e Débora venceram o exército de Jabim. Lembra que Jabim possuía 900 carros de ferro? Era um exército poderoso. E então eles cercam Israel. E por estratégia, eles então entram por um ribeiro chamado Ribeiro de Quizon. Quando Elias sobe ao monte para orar, não havia chuva durante 3 anos e meio em Israel. Ora, 3 anos e meio sem chuva, imagina só. 3 meses o nosso nariz está seco, a nossa garganta ruim, pele então nem se fala. Agora imagina 3 anos e meio sem chuva, sem umidade. O caos estava instalado. Elias sobe para orar por chuva num contexto geral, mas ele sobe para orar também por um contexto específico, um contexto real. O professor Simon Kistemaker, narrando esse texto, ele diz que Elias, quando vai subir ao monte para orar, passa ao pé do monte. Quem estava lá? O ribeiro de Quizon. O que tem a ver o ribeiro de Quizon com a oração de Elias? Tudo a ver. Quando nós olhamos para as narrativas de Juízes, o ribeiro de Quizon foi por onde o exército de Jabim entrou para armar uma armadilha contra o exército de Israel. Segundo Claudionor Correia de Andrade, já falecido, ele diz que as águas do ribeiro de Quizon, pastor Aidan, pegavam na cintura. Então os carros de Jabim entraram por esse riacho, por esse ribeiro, para surpreender Israel, porque eles nunca imaginariam que o exército de Jabim entraria por ali.
Só que ele não sabia que Deus estava com Débora e Baraque. Sabe o que acontece? Deus então usa o ribeiro de Quizon e manda uma avalanche de água, de um volume muito grande. E sabe o que acontece? Varre o exército de Jabim, todos morrem, e Deus dá vitória para Israel através do ribeiro de Quizon. Quando Elias vai subir, pastor Wellington, para o monte para orar, ele olha, o ribeiro de Quizon está seco. E aí o professor Claudio Honor Correia de Andrade diz que, subconjugando essa situação, que ele olha para o ribeiro, e o ribeiro seco, que um dia já foi responsável por varrer exércitos inimigos, agora está seco. Então ele ora para que Deus derrame uma torrencial chuva para invadir a nação e para encher aquele vale que um dia foi usado por Deus e agora estava seco. Pastor, o que tem a ver isso com a minha vida nesta noite? Muita coisa a ver. Talvez você um dia já foi tão usado por Deus, mas hoje o seu riacho se secou. Você não é mais usado para vencer ninguém, se tornou vulnerável. Mas nós nesta noite estamos aqui para levantar a mão, para orar a Deus, para Deus derramar uma chuva torrencial sobre o seu ribeiro, sobre a sua vida, para você voltar, sabe o que? A ser quem você um dia já foi. Você sabe quem você um dia já foi em Deus, você sabe como Deus te usou um dia, mas hoje você está um ribeiro seco. Mas nesta noite tem uma mão levantada, Deus vai fazer uma chuva torrencial cair. Vamos se colocar em pé. Aleluia. O grupo de louvor me ajuda aí, as minhas irmãs queridas. Agora, a situação deles está terrível, não está? Quem passa, olha, fala, essa vinha aí já era. Alguém olha para você e diz, esse aí já foi. Esse aí já foi bom um dia, hein? Mas hoje, ó. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não vê. Deus enxerga diferente. Deus acredita em você ainda. Deus acredita na sua vida ainda. Deus acredita em você ainda. A expressão da narrativa de Jesus, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido, lembra? Jesus disse essa expressão, veio buscar e salvar. Buscar e salvar. Salvar aqui no grego significa sozo. E uma das representações e linhas de sozo, vocês sabem, os estudiosos aqui, os irmãos mais estudiosos que eu, muito mais, sabem que o grego trabalha com figuras. E a figura, obreiro, seu terno é bonito, hein? A figura do grego para sozo é de um caçador, que saiu à caça com o seu arco, a sua flecha, para encontrar a sua presa. Só que ele não volta para casa enquanto ele não a encontra. Então, a expressão sozo de Jesus, que ele veio buscar e salvar, é sozo, um caçador que saiu em busca de alguém que está perdido, e ele não vai voltar enquanto ele não trouxer essa presa. Eu preciso dizer uma coisa para você, a mira de Deus está apontada para você nessa noite. A mira de Deus, o arco e a flecha está esticado, e Jesus não vai abrir mão de você enquanto ele não te trouxer para dentro da sua casa. Tem alguém nessa noite que ainda não serve a Deus, não é crente, não é evangélico? Levante a sua mão para que eu te conheça, por favor. Tem alguém nessa noite que ainda não é crente? Lá atrás tem uma mão. Você quer nessa noite entregar a sua vida para Deus? Você quer? Quer? Deseja? Deseja? Me ajuda aí, por favor, essa mão que se ergueu. Me ajuda. Se ela quer, traga ela aqui à frente em nome de Jesus. A igreja vai orar por ela. Venha, minha filha. Deus quer plantar você nessa igreja, no reino de Deus hoje. Abençoar a sua vida como você nunca foi abençoado. Algum irmão corajoso, uma irmã, vai lá e me ajuda, por favor. Aonde está aquela mão levantada? À minha direita temos alguém nessa noite que ainda não é evangélico, que queira entregar a sua vida. Alguém que ainda não serve a Deus. Alguém afastado dos caminhos do Senhor. Temos alguém? Alguém afastado dos caminhos do Senhor. Temos alguém? Temos alguém afastado à minha esquerda? Temos alguém? Se você puder me ajudar, olhe para a sua esquerda e para a sua direita se tem alguém que quer reconciliar ou quer entregar a sua vida a Jesus. Temos alguém? A sua mão que ergueu deseja vir, minha filha? Quer? Eu quero orar por você.
Enquanto ela pensa, eu concluo. A nação toda destruída. Só que eles não têm aparentemente o que fazer. Verso de número 14, só existe uma saída. Pergunte para mim, qual é a saída, pastor? Vocês estão aí ainda? Qual é a saída, pastor? A partir do versículo de número 14. A saída é a oração, não tem jeito. Eugene Peterson, no seu livro sobre a linguagem de Deus, ele diz que Deus está a uma oração de distância. Deus está a uma oração de distância. Quando tudo estiver mal na sua vida, nunca se esqueça disso. Deus está a uma oração de distância. Deus, os ouvidos do Senhor estão abertos sobre este lugar. E sabe o que eles fazem em pedaços? Eles se reúnem, no verso 14 eles dizem: ó Deus dos exércitos, volta-te. Nós te rogamos. Rogar aqui no hebraico é pedir insistentemente, com lágrimas, com uivos, com gritos. Atende dos céus, vê e visita essa vinha. Talvez a sua oração hoje quebrado em pedaços seja: Deus, visita esta vinha, e você possa bater no seu peito. Com o coração contrito e quebrantado, você diga: Deus, visita esta vinha que está em pedaços. Eu vejo lágrimas nos olhos de muitas pessoas aqui nessa noite. E Deus vai visitar a vinha da sua vida nessa noite. Você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Deus está visitando, trazendo um bálsamo poderoso na sua alma. Verso de número 16, ela está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Ela está cortada. Lembra do texto de Jó? Que a árvore, ainda que esteja cortada, o cheiro das águas brotará. 2 pesquisadores canadenses, passando por uma floresta, encontraram um toco de uma árvore e lhes chamou a atenção. Isso é uma pesquisa que passou no Discovery Channel. E então um deles, biólogo, pesquisador, olhou e presenciou que havia vida naquela árvore cortada. Então ele chama o seu colega e ambos tiram elementos para uma pesquisa e levam para o laboratório. E eles descobrem algo fantástico. Veja que essa vinha está cortada, ela pegou fogo, está cortada, ela foi removida, só está com os seus tocos. E esses pesquisadores descobriram, sabe o quê? Que o que mantém ela mesmo cortada do seu tronco para cima, primeiro são suas raízes, que nós trabalhamos no início aqui. Mas sabe o que ela faz? Essas raízes, pastor Wellington, elas trabalham no profundo e vão atrás de água. E quando elas não encontram água, há uma sincronia na floresta. Sabe qual é essa sincronia? E se você não der glória aqui, eu vou ficar chateado com você. Sabe o que acontece? É que quando essa árvore que está cortada, ela não tem vida para cima, e ela sabe como vai sobreviver? Ela vai sobreviver por 2 fatores. Com a água, as raízes se entrelaçam com a árvore que está frondosa. Essa árvore frondosa recebe sol, recebe luz e tem vida, então produz e tem água nas suas raízes. Sabe o que acontece? Debaixo da terra, o tronco, a raiz da árvore cortada se conecta com a raiz que tem vida. Ela se conecta, e a raiz da árvore que está inteira alimenta a árvore cortada. Eu não sei se tem alguém me entendendo nesta noite. A raiz da árvore cortada é alimentada pela árvore que está de pé. Eu não sei se você está entendendo. Talvez você nesta noite seja como esta vinha, está cortada, mas você não vai morrer. Sabe por quê? Porque você recebe luz do sol da justiça. Durante o dia o sol brilha sobre você, e durante a noite essa pessoa que está ao seu lado, ela te abraça, e ela vai ser responsável para a sua sobrevivência, para você se manter de pé. É a vida dela que vai manter a sua. Levante uma das suas mãos, por gentileza. Você não vai morrer. Se depender de quem está ao seu lado, ninguém vai morrer. Você pode dizer para quem está ao seu lado: se depender de mim, você vai receber
receber água. Se depender de mim, você não vai morrer. Se depender de mim, nós não vamos morrer. Adorando a Deus, saia do seu lugar e venha à frente. Venha glorificando, traga o seu propósito. E o grupo de louvor com intensidade adora a Deus. Adora a Deus. Se você puder vir pegar na mão de quem está ao seu lado, transmitir graça, unção, autoridade, Deus vai nos visitar aqui nesta noite de uma forma poderosa. Você vai sair daqui revigorado para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Canta. Árvore cheia de vida cortaram. Bora. E os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Aleluia, aleluia. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo vai... Repita comigo, faça essa oração comigo. Senhor meu Deus, um pouquinho mais forte. Senhor meu Deus, reaviva a minha vinha, e eu nunca mais permitirei que a cerca de proteção seja destruída. Eu irei, no ano de 2026, não ser mais vindimado, não ser mais atacado, não ser mais pisoteado, mas eu frutificarei, 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 para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé.
restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa